Bom, pessoal, já registrei a presença de vocês, tá? Vou chamar, não precisa me responder, só para confirmar quem já está marcado como presente. Ana Paula, Beatriz, Elisa, as duas Emanueles, Fabrício, Fauzi, Karen e Catrine, as duas Luanas, a Luísa, a Roberta e a Ingrid. Tem alguém que eu não falei o nome, que acabou de entrar? Não, né? Tá certo. Então, retomando aqui da última aula, a gente estava falando sobre as viagens que Corbusier fazia, a cartucha de Ema, e o quanto isso terá influenciado no trabalho dele, né? O quanto isso terá interferido na produção dele posterior, visto que é um lugar diferente da espacialidade urbana, é um lugar diferente da vivência urbana, de agitação e agitação cultural, agitação urbana e tudo mais. Aqui ele tem uma experiência, os monges têm uma experiência comunitária, né? De vida em comunidade, de repartir o espaço, de repartir as coisas. E toda essa experiência da comuna, toda essa experiência da funcionalidade do espaço comunitário e, e tudo mais, isso vai interferir no trabalho de Corbusier. Ele vai fazer durante a vida algumas viagens à Cartucha de Ema, em Florença, e peraí, aqui, tá? E apesar de não ser um edifício em nada parecido com os edifícios do modernismo, ele carrega essas características e outras características que vão influenciar o Corbusier, tá? O edifício tem uma certa monotonia, né, de tonalidades, uma simplicidade muito grande nos ornamentos, embora seja um edifício com uma série de características do classicismo, outras características que vão sendo acumuladas ao longo dos anos. E a gente viu que a gente viu no final da aula passada que depois de um período que o Corbusier passa, em que ele conhece Auguste Perret, em que ele conhece. O Perret ele ainda não trabalhou aí, eu acho. Mas em que ele conheceu o Tony Garnier, depois conheceu a Cartucha de Ema, ele retorna à cidade natal dele e volta a projetar casas já com características bastante diferentes do começo, né? Então aqui a gente tem um Le Corbusier em fase de transição, em fase de elaboração do conceito da sua própria produção, e depois vai ser chamada de modernista, né? Aqui o Cine Scala, eu acho que foi a última obra que nós mostramos na aula passada, projetado, construído em 1916. Eu mostrei essa maquete em papel do cinema, em que a gente tem uma espécie de corte misturado com perspectiva. E acaba que essas maquetes, quando nos permitem visualizar dessa forma o edifício, nos ensinam muita coisa, né? E a gente consegue compreender como se dá o principal processo estrutural do edifício, como é que isso se articula com o interior da sala de cinema. Bom, e aí o nosso texto vai começar a falar do Maison Dominó, tá? É...
Nós estamos, então, na página 181 do livro, tá? Coluna da direita. O parágrafo fala sobre o retorno dele, ó. Os 5 anos que antecedem 1916 deram forma à orientação de sua futura carreira em Paris. Seu rompimento definitivo com Le Platinier, que era o mestre dele, e sua simultânea rejeição de Frank Lloyd Wright, cuja obra ele teria conhecido a partir dos volumes Wasmuth, de 1910 e 1911, permitiram-lhe permanecer aberto às possibilidades da produção racionalizada em concreto armado. Em 1913, ele abre seu próprio escritório em La Chaux-de-Fonds, com o objetivo ostensivo de especializar-se em concreto armado, em betão armado, tá? Então, só para lembrar, nós estamos acompanhando aqui a leitura do livro do Frampton, do Kenneth Frampton, História Crítica da Arquitetura Moderna. A gente está no capítulo 17, na página 181. E aí, então, é que em 1915, junto com um engenheiro suíço, amigo dele de infância, ele desenvolve 2 ideias que vão moldar o desenvolvimento ao longo de toda a década de 1920. A reinterpretação da estrutura com essa casa dominó, tá? Que a gente tem aqui na tela, e que vai se tornar a base estrutural da maioria das suas casas até 1935, e a Vila Piloty, que é uma cidade projetada para ser construída sobre pilastras, sobre o que a gente vai chamar de pilotis, né? O conceito da rua elevada realmente provém de uma outra experiência da Rua Futura de Eugène Renard, de 1910. Deixa eu ver se eu identifico essa imagem aqui para vocês. Rua Futura, Eugène. Bom, Professor? as utopias do Renard, sim. Só aproveitando que o senhor estava em silêncio, é que cheguei em torno de 10 minutos atrasada, aí só se eu quiser me dar falta na primeira aula, mas nas outras eu quero presença, tá? Não se preocupa. Eu Tá bom, obrigada. otimizei a chamada agora no início da aula para a gente aproveitar melhor o tempo, mas eu volto a chamar vocês daqui a pouco, sem prejuízo, tá? Tá ok, obrigada. Só para não ficar muito tempo esperando, porque eu já tinha esperado um tempinho. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Ah, saiu a apresentação. Puxa, tá. Então, bora lá, abrindo de novo. Essa aqui é a futura Rua do Futuro, do Eugène Renard. Já está aí na tela? Agora. Beleza. Então vocês percebem pelo desenho, esse desenho é um corte, né? E ele projeta uma rua de grande circulação de pessoas, de trânsito. E no projeto de rua dele, de Renard, ele mostra como que é possível planejar as ruas do futuro e as cidades do futuro utilizando ruas elevadas ou ruas subterrâneas, né? Então ele mostra aqui
4 pavimentos de circulação, tanto de automóveis, quanto de trens, quanto de outros elementos, tá? Essas ruas, elas teriam, essas ruas subterrâneas, né? Porque permanece um pavimento no nível do solo, no nível do chão. Então, quem caminha por essa cidade não vê que há diversas ruas, há diversos níveis de circulação abaixo. E certamente essa possibilidade de você manter a circulação franca, se trende a palavra franco, à vontade, manter a circulação acontecendo à vontade, tá? Em um pavimento. E ter, e ter a vida urbana acontecendo acima disso, tá? É algo que vai influenciar o Corbusier, certamente, quando ele começa a projetar a vila sobre pilotis. Tá? A casa sobre pilotis, deixa eu adiantar muito aqui, ó, não, é mais do que isso. É mais do que isso. Mas aqui a gente tem um edifício elevado sobre pilotis, tá? Ele não tem o térreo completamente livre, mas é possível ter uma circulação diferenciada acontecendo no pavimento térreo, tá? E aos poucos isso vai se tornar uma constante nos projetos do Corbusier. Ele eleva a casa completamente do nível do chão, tá? Mantendo no térreo apenas o acesso à edificação, mantendo no térreo apenas alguns itens essenciais ao funcionamento do pavimento térreo, tá? E deixando a vida doméstica, casa, propriamente dita, acontecer nos pavimentos superiores. Então, esse conceito do edifício sobre pilotis que o Corbusier cria, e em parte eu vejo uma inspiração também no classicismo, né, a partir do que o John Summerson defende, de que o movimento moderno ele tem muito de classicismo, né? Então a gente vê aí uma influência de várias origens diferentes sobre a obra do Corbusier. Mas voltando aqui. A Casa Dominó, 1914, tá? Ela é um projeto típico, ela é um projeto estrutural que vai se tornar típico, e quando a gente fala típico, a gente está falando de algo que se repete, né? O que é um pavimento tipo? O que é um pavimento tipo? Vocês que estão fazendo o projeto, o quê? 5? Com a Ilônia? O senhor acabou de falar, é um pavimento que se repete. Padrão. Maravilha. E como é que acontece na hora que a gente está projetando um pavimento tipo? Um edifício com pavimento tipo. Vocês já projetaram um edifício com pavimento tipo? Professor, no projeto 4, É tema de projeto 4. o professor ele deixou muito a critério de cada grupo. Teve grupo que fez pavimento tipo, mas, por exemplo, o meu grupo a gente fez cada pavimento diferente. E eu percebi que a gente teve um desafio muito maior fazendo isso. Que tinha que fazer toda uma reordenagem a cada pavimento, e fora também que quando aparecia nos cortes eram diferentes. Né? Sim. O meu grupo, a gente fez três tipos de pavimentos tipo, e a gente teve que fazer só uma planta, né? Ela fez várias plantas e a gente só teve que fazer uma. Eu acho que o mais bacana dos pavimentos tipo é que você não precisa ficar repetindo as plantas, e o trabalho é menor para um edifício muito grande. Isso. E vocês projetaram para quantos pavimentos? Giovana e Roberto. Foi de 10 a 15 que ele deixou. O meu foi 11, eu acho.
O meu foi 10, porque era o que a lei permitia, né? O plano diretor. Certo. O máximo 10. Então, a experiência é a mesma para vocês duas. Só que vocês têm duas faces diferentes da moeda, né? Vocês têm a possibilidade... Então, a Roberta ainda usou... O grupo da Roberta ainda usou 3 tipos de pavimento tipo, né? 3 pavimentos tipos diferentes. Mas quando você projeta um edifício, vamos dizer, de 10 pavimentos, em que você vai utilizar o pavimento tipo, os únicos pavimentos que não vão ser típicos são o térreo e o último, e a cobertura, né? Porque praticamente todos os outros, ou às vezes o penúltimo também, é necessário que você faça um pavimento diferente. Ah, mas tem garagens, professor, tem pavimento de uso comum. Certo, então você tem aí 2 pavimentos de garagem, um de uso comum, aí você tem mais uns 7 que são tipo, né? E quando você projeta pavimento tipo, você está projetando vários pavimentos ao mesmo tempo, sem a necessidade de você ter que reprojetar cada um deles. Então, assim, a gente poupa tempo, poupa cálculo, poupa tempo de projeto, de projetar cada pavimento um por um, né? Poupa economicamente falando, porque a gente gasta menos papel na plotagem, né? E isso maximiza o processo de simplificação da construção também, tá? Que uma vez que o cálculo estrutural está feito e você pode repetir o cálculo estrutural em todos os pavimentos, então isso também é típico, né? A primeira tipificação que a gente tem é a reprodução da estrutura por todos os pavimentos, por mais que você modifique a planta. Então a gente tem uma série de vantagens, e a casa dominó, ela é essa primeira expressão do tipo, tá? Essa primeira expressão de você poder projetar uma estrutura que é completamente autoportante. Então, essa imagem aqui expressa bem como funciona a estrutura do edifício, né? A gente tem uma grande laje assentada sobre sapatas, e acima dessas sapatas se elevam os pilares do edifício que sustentam as lajes dos pavimentos superiores. Aqui as vigas não aparecem, tá? Porque provavelmente essas lajes têm função estrutural, elas têm função, toda laje tem alguma função estrutural, mas elas acabam fazendo a função das vigas, tá? Tanto que elas têm balanço, elas são projetadas para fora da projeção dos pilares, tá? Sem a necessidade de vigas. Isso vai ser algo comum no movimento moderno, tá? E algo que é criado, inventado pelo Corbusier, e que depois vai ser muito, muito reproduzido, tá? Hoje a gente tem a possibilidade de, utilizando as vigas corretas, ter lajes finíssimas, lajes de 5, 5,5, 6 centímetros, tá? Perto de lajes que nessa época eram mais espessas, gastava-se mais material, mas em contrapartida a gente tem a visualidade muito mais limpa do edifício, sem todo aquele entrecorte de vigas, que é realmente uma coisa feia, né? Eu acho aquele monte de viga uma coisa muito feia. Sempre que eu projeto, eu procuro esconder ao máximo possível todas as vigas. Mas aí, às vezes, a viga está com 25 centímetros, você não vai fazer uma parede de 25 centímetros só para esconder a viga, a não ser que você precise passar ali tubulação, que você precise fazer ali um prisma para poder fazer descida de águas pluviais, ou subida, descida de esgoto, etc. Mas quando não é isso, então você acaba num edifício, mesmo com pavimento tipo, hoje em dia, utilizando as vigas para poder reduzir a espessura das lajes e simplificar com isso muitas coisas também. A casa dominó vai se tornar uma ferramenta de projeto, vai se tornar um projeto típico do Corbusier e que vai se repetir. E eu perguntei justamente para saber se vocês tinham projetado já o tipo, que está em projeto 4, né? Eu acho que quem não teve a experiência de projetar o pavimento tipo vai ter de novo no 6 ou 7. E
ele finaliza a carreira dele na sua cidade natal, né? E ele começa a publicar. Bom, o Corbusier ele vai publicar nas décadas seguintes uma revista chamada L'Esprit Nouveau. Deixa eu confirmar se eu tenho uma imagem aqui da revista para vocês. Mas eu acho que não. Mas isso importa menos, tá? Julia Caron escreveu em 1921 na revista L'Esprit Nouveau que o Le Corbusier teve que resolver um problema delicado a propósito da criação de uma obra pura de arquitetura, do modo como o postulava um projeto no qual as massas eram de uma geometria primária, o quadrado e o círculo. Essa especulação na construção de uma casa foi raramente tentada, a não ser durante o Renascimento. Então, o Frampton chama atenção a essa citação do Julian Caron, porque pela primeira vez o Le Corbusier precisou ou conseguiu utilizar o que se chama de traçados reguladores, né? Então, a casa ou o edifício que se projeta a partir de um traçado regulador e não a partir simplesmente da sua própria utilidade. Na realidade, o fato de se trabalhar com estrutura autoportante, ou seja, o fato de se trabalhar com concreto armado, ele facilita muito esse processo, tá? Ele facilita muito o acontecimento dessas construções. Mas muitas experiências nesse sentido acontecem desde o período do Renascimento, tá? Maneirismo e neoclassicismo, de edificações que têm um corpo principal bastante simples, geometricamente falando, né? Um paralelepípedo, e a ele adicionados alguns outros corpos bastante simples também, como cilindros, né? E às vezes até trapézios. A gente tem edifícios do maneirismo que vão ser projetados na forma de trapézios, em planta trapézio, né? Na hora que você ergue, torna-se um prisma trapezoidal. E a gente tem aqui nessa casa um exemplo de prismas, tá? De base de secção circular e prismas de secção quadrangular também. Olha só. Logo depois que ele se muda para Paris, em 1916, ele tem a experiência de trabalhar. Ele já conhecia Auguste Perret, ele então é apresentado ao pintor Amédée Zanfant, e ele desenvolve ainda mais isso que ele vai chamar de purismo arquitetônico. Tá? O Frampton chama a atenção de que essa experiência se baseia muito na filosofia neoplatônica e que o purismo amplia o seu discurso de modo que abrange todas as formas de expressão plástica, da pintura de salão ao design de produtos e à arquitetura também. Então era uma teoria da civilização que pregava o refinamento consciente de todos os estilos existentes. Então se posiciona tanto contra aquilo que o Corbusier e o Zanfant, Amédée Zanfant, já enxergavam como distorções de um cubismo pictórico, né? Quanto em favor dessa evolução das coisas. E para o Corbusier a gente está falando de uma evolução aqui, tanto no processo de projetar quanto uma evolução do edifício, né? Ele publica um ensaio em 1920, Corbusier, chamado O Purismo, no quarto número da revista L'Esprit Nouveau. E depois, em 1925, ele publica, perdão, entre 23 e 25, tá?
o escrito mais famoso dele, que é Por uma Arquitetura. Continuando. Tá? Essa é a mesma edificação. Aqui uma imagem antiga, uma imagem contemporânea. E mostra o quanto Corbusier ele tem influência dos vários tipos de classicismos, né, sobre a obra dele. Essa casa ela me faz lembrar muito de edifícios do maneirismo, por exemplo, né, que foi experimentado na arquitetura mais ou menos 3 séculos antes. Tá? Vocês veem que aqui a gente ainda tem a impressão de colunas clássicas no térreo do edifício, porém o capitel dessas colunas é um prisma retangular. Tá? Não há decoração, não há o que a gente chama na arquitetura do classicismo de ordens. Tá? Então essas ordens desaparecem, a decoração da casa desaparece e ele começa a trabalhar o que ele está chamando aí de purismo. Lá em cima desse cilindro e do prisma retangular que tem atrás dele, né, que é para onde está a fachada do edifício. Deixa eu voltar um aqui. Aqui, ó. Tá, aqui em cima ele faz uma espécie de entablamento. Deixa eu usar a caneta marca-texto aqui. Aqui, ó, ele faz uma espécie de entablamento. Isso aqui aparece também nos edifícios do classicismo, tá? Só que na forma decorada, segundo as ordens clássicas, segundo as ordens do classicismo. Tá bom? Vocês estão vendo, né, a marcação que eu estou fazendo? Então esse é um dos elementos que a gente percebe que ele herda da cultura do classicismo, tá? Pelo menos nessa fase aqui. Depois esses elementos eles vão desaparecer ou vão ser convertidos em elementos diferentes. Então eu estou falando desse entablamento aqui, desse coroamento da edificação, e eu estou falando também destas colunas que eu estou pintando aqui embaixo. Tá? É sobre isso que eu estou falando. Os projetos seguintes do Le Corbusier, eles já mostram uma simplificação muito maior, tá, em relação ao que ele vinha desenvolvendo até então, porque ele percebe que já não é necessário, para desenvolver uma arquitetura pura, né, utilizar tanta decoração nas fachadas. Então ele começa a trabalhar com fachadas quase totalmente cegas, até onde a gente, certo? Onde a gente percebe no alinhamento, por exemplo, das esquadrias, no alinhamento das aberturas, que a gente chama toda janela e todo vão assim de abertura. No alinhamento das aberturas, a gente percebe a intenção de desenho dele, tá? Convertendo esse novo conceito dele na nova forma de decorar o edifício, por assim dizer. Então, no momento em que você elimina o ornamento do edifício,
ele precisa deixar de ser parecido com o edifício clássico. Então, quando ele consegue finalmente trabalhar com a forma mais pura, com as paredes completamente lisas, sem ressaltos, tá? Sem ressaltos de pilastras, sem ressaltos de colunas. As colunas ele manda para onde? Ele manda tudo para o pilotis, tudo para o térreo, tá? E ele começa a trabalhar o alinhamento das esquadrias até chegar ao que ele vai chamar mais tarde de janela em fita, né? Aquela janela que é infinita no formato de uma fita. Na realidade, ela contém dentro dela a estrutura do edifício que não está aparecendo. Uma casa como essa, ela utiliza o conceito da casa dominó, tá? Necessariamente, ele utiliza o conceito da casa dominó. Essa influência purista, como eu comentei, ela vai passar na mesma época do Corbusier pelo design de produtos, por outros campos das artes, né, pela própria pintura, e na arquitetura a expressão do purismo vai ser isso. Esses elementos são vistos por Corbusier como objetos tipo, cujas formas já tinham se refinado em resposta a necessidades que são típicas. Então, por que ele usa objetos tipo? Por que ele usa uma casa tipo, uma estrutura tipo, um pavimento tipo? Né? Porque ele percebe que as demandas também são tipo. As demandas também são típicas. As necessidades são típicas. Ele escreve em Por uma Arquitetura dizendo assim: se nós eliminamos de nossos corações e mentes todos os conceitos mortos a propósito das casas e examinamos a questão a partir de um ponto de vista crítico e objetivo, vamos chegar à máquina de morar. Ele chama, entre aspas, a casa de uma máquina de morar. Perdão pela minha voz, um pouco rouca nos últimos dias. Que é essa casa de produção em série. Uma casa que ele diz que também, que além de ser saudável fisicamente, uma casa saudável para se morar, é uma casa saudável moralmente e bela, como são as ferramentas e os instrumentos de trabalho que acompanham nossa existência. Aqui já é o Voisin, esse é o plano Voisin. Eu acho que sobre esse pavilhão, o texto não vai falar imediatamente agora, não sei quem está acompanhando o texto comigo, mas eu estou pegando na sequência do texto, essas ilustrações, tá? Estou apresentando para vocês na sequência do texto. A fábrica de aviões Voisin vai contratar o Corbusier para fazer o plano Voisin. Ela faz uma tentativa de participar do mercado francês de construção civil e pretende fazer uma linha de produção em série de casas de madeira. Le Corbusier traz essa ideia no número 2 da revista L'Esprit Nouveau, né? Ele fala com entusiasmo, inclusive, disso, mas ele só se dá conta de que essa produção só vai ser alcançada com muito cuidado, com uma produção industrial de alto nível, uma combinação que na construção, no processo de construção industrial da época dele, é alguma coisa muito rara. E ele reconhece essas limitações na sua proposta da Maison Dominó. Que, assim, exceto na construção das formas e na instalação da armadura de aço, é um tipo de casa que pode ser executado por mão de obra não qualificada, né? É basicamente isso. A casa dominó, ela é uma casa que passa a ser reproduzida, como eu falei, muito no século XX, e hoje a gente tem esse tipo introduzido pelo Corbusier, tá? Porém utilizando vigas e não lajes estruturais,
reproduzido na nossa cidade a rodo, sem a necessidade, sem a participação, melhor dizendo, de arquitetos ou engenheiros, ou seja, de pessoas qualificadas para projetar, né? Um pedreiro, um mestre de obras, consegue saber como ele vai fazer uma armação, uma escada, um pilar, uma laje, por mais que ali ele utilize um excesso de metal, um excesso de pedras, por mais que essa construção não seja otimizada, tá? Ela acabou se tornando típica também, porque pelas, pelos milhões de vezes em que já foi reproduzida, tá? Então, o plano Voisin é um plano que a indústria de aviões, Voisin, contrata Corbusier para desenvolver um plano para Paris, para a cidade de Paris, tá? E muito além dessas casas de madeira que se havia proposto, Corbusier reprojeta um trecho da cidade de Paris, tá? Baseado em conceitos que ele acredita que serão os conceitos do futuro para as cidades, para o urbanismo, tá? Então, ele concentra nesses edifícios, nessas edificações em cruz, em formato de cruz, as residências, os serviços, e abre espaço bastante à vontade na cidade para o acontecimento de todas as circulações, tanto de automóveis quanto de pessoas. Então, as avenidas são largas, as avenidas se cruzam como num tabuleiro de xadrez, né? Um tabuleiro XY, um, uma cidade cardos e decumanos, né? Como diziam os romanos, que é baseada nesses dois eixos XY. E no interior das quadras, muito espaço para o trânsito de pessoas. Deixa eu ver se eu trago a Maison Citroën aqui. Tá? Aqui é um outro exemplo desses planos do Corbusier para a cidade. Deixa eu ver a Maison Citroën se está aqui. Essa é a Maison Citroën. Esse é um outro tipo de residência, tipo mesmo no sentido. Só lembrar de apagar tudo. Depois ele vai me perguntar se é para manter. Tá? Tipo mesmo no sentido de que essa residência será construída, repetida muitas vezes. Tá? É uma casa em que ele já tem uma série de experimentações acerca do que ele chama de 5 pontos de arquitetura, tá? Os 5 pontos da arquitetura para Le Corbusier. Nessa casa ele quase antecipa esses 5 pontos da arquitetura, então na fachada frontal ele já tem uma experimentação bem pequena do que ele vai chamar de janela em fita, né? O uso franco do terraço, o uso à vontade do terraço, mostra, inclusive, a tendência que ele vai trazer de terraço-jardim e a elevação da casa sobre pilotis também, né, que é o que não acontece aqui na Maison Citroën. Esses 5 pontos de arquitetura,
para Le Corbusier, ele vai formular lá pelo final de 1926, tá? Ele mesmo vai dizer que fica difícil de aplicar qualquer coisa que não seja o desenvolvimento suburbano. Então, aqui no bairro de Pessac, tá? Deixa eu ver se é esse exemplo aqui, ele utiliza, é aqui mesmo? Isso. Ele utiliza a ideia da Maison Citroën, tá? Num projeto de cidade-jardim, em que ele ergue em Pessac mais ou menos 130 casas de concreto armado para um industrial francês, em que existia esse tipo predominante de uma casa de arranha-céu, né? A ideia do arranha-céu é do edifício muito alto, do edifício torre, mas aqui a gente tem a ideia de uma casa que já não é aquela casa espalhada no térreo, é uma casa que se ergue mais verticalmente do que horizontalmente. Então, é o que ele vai chamar de casa de arranha-céu. O projeto se torna ainda mais otimizável, e otimizável no sentido de agilizar os processos de projeto e construtivos, no momento em que essas casas se tornam geminadas, né? Então a gente vê aqui uma sequência de 5 casas de um lado, 5 casas do outro, que são geminadas, que tem jardins frontais, jardins de fundos, e outras casas que possuem jardins maiores, mas que vão mostrando as combinações possíveis da Maison Citroën, né? Casas maiores, casas menores, porém dentro de um conjunto bastante uniforme nesse sentido. Esse projeto só vai ser realizado mesmo, do tipo Citroën, tá? Em que aqui a gente tem uma maquete, apesar daqui aparecer uma mistura de tipos de unidade, como eu falei, tem unidades menores, maiores, e mostra várias composições dessa forma da casa Citroën. A obra do Corbusier em Weissenhof, Stuttgart. Não sei se vocês se lembram da gente ter falado de Weissenhof. Ah, deixa eu abrir aqui. Vocês vão se lembrar da Weissenhof, porque quando a gente estudou Bauhaus, cadê a janela do Nietzsche? Voltei. Quando a gente estudou Bauhaus, gente, no período passado, vocês se lembram que a Deutsche Werkbund ela vai promover a construção de um bairro na cidade de Stuttgart, tá? Na Alemanha. E para a construção desse bairro, que será um bairro modernista, um bairro construído segundo princípios dos modernismos em arquitetura, ou do modernismo, né? Da arquitetura racional. Então, para o projeto desse bairro serão convidados arquitetos, importantes arquitetos alemães, e o Corbusier ele constrói uma casa em Weissenhof-Siedlung, tá? Que é uma experiência mais avançada da Maison Citroën. Eu vou inserir aqui na apresentação também uma imagem. Vai sair aqui da tela.
Não sei se vocês estão ouvindo a obra que está aqui do lado de casa. Não sei se ela incomoda vocês, mas está me incomodando bastante. Aqui uma ilustração da Weissenhoff, da casa do Corbusier em Weissenhoff, tá? Em que ele projeta a Maison Citroën, só que sobre pilotis. Aí, na experiência do que a gente vai chamar dos 5 pontos de arquitetura do Le Corbusier, essa casa ela já vai ser praticamente uma antecipação desses 5 pontos de arquitetura. Tá? Os 5 pontos da arquitetura do Corbusier são a casa, o edifício sobre pilotis, o terraço-jardim, as janelas em fita, a planta livre. A planta livre quer dizer o quê? Aí a gente volta para a Maison Dominó, para visualizar o que será uma planta livre. Tá? A planta livre é quando você ergue o edifício, você fecha o edifício com paredes, porém você não constrói as paredes divisórias internas. Tá? Você deixa as paredes internas para serem elaboradas ou trabalhadas segundo a necessidade de uso da edificação. Então, num escritório, numa família, tá? Numa empresa, isso pode ter necessidade constante de mudar. Uma família pode precisar aumentar o seu quarto, diminuir o seu quarto, pode precisar fundir 2 quartos em um, pode precisar dividir uma sala em duas partes, tá? E da mesma forma um escritório. Quando a gente fala de paredes divisórias, gente, eu não estou falando ainda de gesso acartonado, eu não estou falando ainda de divisória de PVC, tá? Eu estou falando em paredes divisórias que são erguidas mesmo em alvenaria, tá? Mas que podem ser demolidas ou em plantas completamente livres de paredes, tá? Em que é possível projetar os espaços sendo divididos por outros tipos de elementos que não sejam paredes. Nos projetos de planta livre, geralmente só o que é confinado, só o que é separado dessa planta livre, né, são as circulações verticais, como aparece aqui na casa Dominó, tá? E as áreas molhadas mais restritas, como uma área de banheiro, por exemplo. Tá? Então, é muito comum erguer-se uma coluna de banheiros, e aqueles banheiros vão se repetir em todos os pavimentos. E isso vocês sabem como é que funciona, porque a gente que é arquiteto, quando a gente está em um edifício público, vamos dizer que você esteja num edifício público, um edifício grande e tal, e você sabe que subindo a escada você encontra banheiro próximo à escada, você, mesmo que esteja em outro pavimento, sabe que se você visualizar a escada, você vai encontrar os banheiros. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo num edifício de planta livre, tá? Mesmo num edifício em que a mobília seja usada para separar os ambientes, isso acontece sim, Jéssica, tá? Isso já vai acontecer aqui nesse momento, sim. Mesmo num ambiente em que a mobília seja usada para separar os ambientes, você vai ter os banheiros sempre na mesma direção, na mesma posição em relação à planta, tá? E os banheiros aqui ainda não serão banheiros sem paredes, tá? Como vai acontecer nos projetos contemporâneos que a gente tem de flats e tudo mais. Isso não acontece aqui. Um exemplo brasileiro de edifício com planta livre
e que funciona muito, muito bem é o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Tá? Esse aqui eu vou deixar para busca e curiosidade de vocês. Eu sei que tem equipe que vai falar dele na apresentação. Tá? Ele é um edifício fundamental quando se fala em arquitetura do modernismo no Brasil, quando se fala em escola carioca, tá? E quando a gente fala também de Le Corbusier no Brasil, porque o Palácio Gustavo Capanema ele vai ser construído no centro do Rio de Janeiro, e para o projeto dele vai ser convidada uma equipe de arquitetos que inclui o Lúcio Costa, inclui o, o Niemeyer. O Niemeyer ainda era estagiário do Lúcio Costa, né? Arquiteto muito jovem ainda, quando esse projeto é feito. E a equipe não consegue determinar como deverá ser feito o projeto, tá? Porque a maioria das experiências que se tinha a nível de Brasil em projetos de edifícios públicos até então eram edifícios neocoloniais. O Gustavo Capanema, ele representa neocolonial, ele representa uma passagem, uma transição entre o neocolonial e o moderno. Ele é um marco de transição, tá? Ele não é um edifício de transição, ele não é uma mistura de neocolonial com moderno, mas ele é um marco de transição, tá? Porque ele contém um projeto modernista de edifício, tá? Com características baseadas nos 5 pontos da arquitetura de Le Corbusier, mas com muitos elementos tradicionais da construção civil brasileira, tá? Então vão aparecer muitos elementos em barro, muitos elementos em madeira, de fechamento, muitos elementos em azulejos, painéis de azulejo, tá? E ele vai ser projetado por uma equipe grande e vão ser convidados ainda outros artistas plásticos, paisagistas, para poder participar da composição desse projeto, tá? Então eu não vou adiantar aqui o Gustavo Capanema, porque eu sei que ele vai ser trabalhado por alguma equipe. A grande questão é que a equipe não sabia o que fazer, chamou o presidente e pediu para contratar o Le Corbusier como mentor daquela equipe, né? E o Le Corbusier então vem ao Brasil e ele mentoria essa equipe no projeto do Palácio Gustavo Capanema. Quando a equipe pede a vinda do Corbusier, né, a equipe já está mostrando uma filiação às ideias corbusianas e ao modo de projetar corbusiano, né? Então, naturalmente, o projeto final do edifício vai expressar a forma corbusiana de projetar e de se refletir a arquitetura, tá? Porém, num edifício que será considerado uma das obras-primas do movimento moderno no Brasil, tá? Apesar de ser o primeiro, o mais antigo, ele vai ser também uma obra-prima, justamente pela grandiosidade dele e pelos seus elementos de inserção feitos por outros artistas, escultores, paisagistas e assim por diante, tá? Vamos atualizar a chamada. Vou ver se ainda está aberto para mim, que eu não estou entendendo aqui. Não, expirou a sessão. Pronto. Certo. É isso que eu quero, inserir quem chegou atrasado. Tá? Tal 4. Dois. Vamos lá. Ana Carolina
Aqui, professor. Ana Clara. Ângela. Presente, professor. Antônio Vitor. Camila. Flaviane. Giovana. Erivelton. Jenny. Jéssica. Tô aqui, professor. Quem? Jenny, tá. Jenny, Jéssica Jenny entrou. presente. Tá certo. Karina Santos. Karina, você tá aí? Matheus. Rafaela. Presente. Rafaela, ok. Stephanie. Maravilha. Professor, Oi, Fabrício. eu acho que o senhor pulou o meu. Não, Fabrício, eu te dei presença logo no começo. Eu acho que você não Tá bom escutou essa então. hora, tá? Eu dei presença para quem estava Tá. na sala no início. Não fiz a chamada, eu só confirmei. Eu li todos os nomes de uma vez só e disse: todos esses nomes já estão com presença, tá? E eu só chamei agora quem entrou depois. Tá certo? Gente, Tá nós bom. vamos encerrar a aula de hoje por aqui, tá? Eu recomendo a leitura dos capítulos do Frampton sobre o Le Corbusier, tá? Eu enviei para vocês os livros, não enviei? Dei o link da pasta onde os livros estão, correto? Então eu recomendo a continuidade da leitura, tá? Para vocês seguirem adiante, mas o que a gente precisa saber sobre o Le Corbusier, nesse momento, a gente já viu aqui. É importante ter começado por ele, embora o Wright seja mais antigo, né? Embora o Mies van der Rohe também seja um contemporâneo do Corbusier, mas porque muito do que vai se falar, muito do que vai se projetar, mesmo no tempo contemporâneo logo ao Corbusier, vai ser ou em adesão às ideias do Corbusier, ou em algum tipo de oposição às ideias do Corbusier, tá? Propondo-se formas alternativas. Então, o Mies van der Rohe, ele, por exemplo, não vai falar em purismo, mas ele vai falar em minimalismo na arquitetura, tá? São dois caminhos dentro do racional, dentro da arquitetura racional, mas que são caminhos que vão ter características um pouco diferentes, ora muito semelhantes, ora muito diferentes, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai falar sobre o Mies, sobre o Wright. O Wright vai ter uma influência muito maior nos Estados Unidos, tá? Numa arquitetura bastante regional. E o Wright ele expressa também uma espécie de transição entre o período anterior, de uma influência muito grande das casas de pradaria, e o próprio período do movimento moderno. Tá certo? Bom, deixa eu encerrar aqui a gravação, interromper o compartilhamento. Quero saber se vocês